vocês, tá? Lucas colocou aqui, mas se o autor souber da condição da vítima, a gente vai chegar nesse ponto, Lucas, tá? A gente vai chegar nesse ponto para tipificação penal. A gente vai chegar. Trouxe só o exemplo para poder explicar o que era algo preexistente, enfim, mas a gente vai chegar nesse ponto, certo? Pronto. Gustavo, deu para entender até aqui? Tá dando para entender, de modo geral, tá dando para compreender até aqui? Pronto, vamos. Beleza. Então, ó, tomando por base a minha conduta, eu posso dizer que a concausa, ela é preexistente, que é quando ela existe antes da minha conduta, se ela existe antes da minha conduta, ela é preexistente. Se a causa ela ocorre paralelamente à minha conduta, eu tenho uma causa concomitante, tá? Concomitante. E se eu tenho uma causa posterior à minha conduta, eu tenho uma causa superveniente. Superveniente. A mesma ideia aplica-se tanto a concausa absolutamente independente como a concausa relativamente independente. Todas as duas podem ter concausas pré-existente, concomitante e superveniente, certo? Preste atenção nisso, porque a partir daí a gente vai partir para aquela ideia de responsabilidade penal, como o Lucas já antecipou a lei com a pergunta, tá? Então veja só. Então veja só, um exemplo. Eu tenho uma causa absolutamente independente, pré-existente. Eu querendo matar o Wendel, eu saco a minha arma e atiro em Wendel, para que o Wendel morra. Só que o Wendel, desenganado da vida, muito mal porque tinha sido traído, o Wendel, antes, resolveu tomar veneno. O Wendel tinha tomado veneno. E o Wendel morre em virtude do veneno. Ele morreu em virtude do veneno. Não morreu em virtude do disparo. Eu efetuei o disparo, mas ele morreu em virtude do veneno. Percebe? Isso rompe o nexo de causalidade. Porque, na verdade, se você for observar bem naquele desdobramento, se você eliminar, né, com o processo, né, de Tirren, da eliminação hipotética de Tirren ou de Tirran, você vai ver que se tivesse tirado o meu disparo, ele teria morrido da mesma maneira pelo envenenamento. O resultado se produziu pelo envenenamento. Então, eu tenho aqui, ó, quando o resultado ocorrer em razão, né, de quaisquer, pode ser concomitante, que a gente vai ter o exemplo, pré-existente ou superveniente, quando ocorrer, né, em razão de quaisquer das causas absolutamente independentes, não poderá o resultado ser imputado ao agente. Este só será responsabilidade apenas na medida do seu dolo. Ou seja, eu queria matar o Wendel. Matei? Não. Mas eu fiz o quê? Ao menos eu tentei. Então, vou responder a título de homicídio tentado. O homicídio será tentado. Então, no caso aqui, que o Wendel tomou veneno e ele morreu em virtude do veneno, como é que fica a responsabilidade penal? O Wendel morreu em virtude do veneno, eu não matei o Wendel, eu não produzi o resultado, eu vou responder a título de dolo, porque eu tentei matar, muito embora eu não tenha conseguido. Tá? A mesma ideia se aplica para aqui as ideias concomitante, para uma causa concomitante, ou superveniente. Superveniente. Efetuo um disparo em Wendel. Vou efetuar um disparo. E cai um. Lucas, vou trazer um exemplo aqui, já para que você pergunte alguma hipótese, mas aquela ideia lá de autoria colateral, tem um exemplo trazido por Kleber Masson, que é o seguinte: ele fala que o indivíduo ele tinha uma namorada, tinha uma esposa e um amante. Ele tinha uma namorada, uma esposa e um amante. Em um dado dia, as duas descobrem que ele estava traindo. Então, uma sem saber. É PM, então, né? Não, de forma alguma. Tanto é que eu nem citei o nome aqui porque a raça mais honesta e confiável que eu conheço são os policiais. Mas vamos lá. Foca aqui no exemplo, para então se perder. Ó, aí você chega. Aí uma descobre da outra, uma sem saber da conduta da outra, coloca veneno. Uma coloca veneno no café dele. Aí toma café em casa, sai, vai para casa da amante, chega lá, toma café também. Com ela coloca lá, né, uma substância no seu café e ele morre. Daí, quando é feita a perícia descobre que uma das mulheres colocou veneno realmente no café dele, na bebida, e a outra colocou uma substância que não era veneno. Tipo, colocou açúcar. Mas as duas confessam o crime.
As duas confessam o crime. Mas a perícia não sabe dizer, não consegue dizer quais das duas, ou a investigação não consegue dizer, quais das duas, de fato, realizou a causa efetiva da morte que colocou veneno. Então, o que é que acontece nessa hipótese? Como você não consegue identificar, uma vez que quem colocou o veneno cometeu um homicídio consumado e quem não colocou, quem colocou, por exemplo, açúcar, realizou um crime impossível, nessas duas possibilidades, a responsabilidade das duas será por crime impossível, não cometer o crime. Então você vai ter aí um caso de homicídio sem responsabilidade de ninguém. Eu não sei se esse exemplo vai clarear um pouco a tua ideia aí, Lucas. Mas é nessa pegada, tá? Pronto, qualquer coisa está aberta aí ao diálogo, tá? Então tá de boa até aqui. Deu para compreender, Adriana, Lucas, Gustavo, deu para pegar, né? Pronto, vamos embora. Ó, as causas relativamente independentes. Causa relativamente independente é aquela que ela é conjugada com a conduta do agente para produzir o resultado. Ela é conjugada com a conduta do agente para produzir o resultado. Então eu quero que você grave o seguinte: se ela é absolutamente independente, ela não se origina da conduta do agente, o agente só vai responder pelo que ele já produziu, pelo seu dolo, tá? Pelo que ele já produziu. Ou seja, ele não vai responder, por exemplo, por homicídio consumado. Vai responder por homicídio tentado. Aqui, na causa relativamente independente, há uma pequena diferença, porque aqui na causa superveniente a coisa muda de tom, tá? A coisa muda de tom. Mas se liga só, aqui na causa relativamente independente, pré-existente e concomitante, o indivíduo ele vai responder também só pela medida do seu dolo aqui. O resultado, vamos lá. Quando o resultado ocorrer em razão dessas causas relativamente dependentes, o resultado poderá ser imputado ao agente, tá? Veja só, vou dar um exemplo para que você entenda. Vamos lá. O caso que eu falei da hemofilia. O indivíduo é portador dessa doença. E aí vai entrar agora, Lucas, naquela tua perspectiva lá que perguntou sobre ele saber ou não saber, tá? Se ele vai saber ou não vai saber. Veja só. O indivíduo tem hemofilia. Eu vou e efetuo, desfiro uma facada contra esse sujeito. Qual é a ideia? Qual é o meu dolo? Eu tenho o primeiro caso. Eu sei que o cara tem a doença. Eu tenho dolo de matar. E sei, né, eu tenho a consciência, eu sei que ele tem hemofilia. Dois, eu tenho o dolo de matar e não sei que ele tem hemofilia. Tem uma pequena divergência doutrinária aqui, tá? Mas prevalece que o indivíduo ele responde pelo resultado. Tem uma pequena diferença. E aqui eu vou explicar a divergência doutrinária para que vocês fiquem ligados. Primeiro ponto, dolo. Ele tem um dolo de matar, sabe que o cara tem hemofilia, efetua o disparo, sabe que eu sei que ele pode morrer com um tiro no pé, dá um tiro no pé e ele morre por conta da hemofilia. Pronto, ele responde pelo resultado. Eu tenho dolo de matar, não sei que o indivíduo tem hemofilia, efetua o disparo. Aí tem uma pequena divergência doutrinária. Parte da doutrina diz que ele responde pelo resultado, porque ele quis e conseguiu o resultado, porque ele queria matar, muito embora tirou no pé, mas ele queria matar, então ele vai responder pelo resultado. E tem aquela doutrina minoritária que diz que se ele não sabe do resultado, ele não poderia, da hemofilia, ele não poderia ser responsabilizado pelo resultado consumado a título de imputação objetiva. Ele estaria imputando objetivamente ali uma responsabilidade penal. Mas prevalece que ele responde pelo resultado. Tá? Diferente é disso aqui. Ó. O indivíduo tem o dolo de lesionar. Ele tem o dolo de lesionar. O dolo dele é lesionar. Ele sabe da hemofilia. E mesmo assim age para lesionar o indivíduo. Se o indivíduo morrer, esse sujeito ele vai responder pelo artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, ou seja, lesão corporal qualificada pelo resultado morto. Tá?
Segundo ponto, ele tem um dolo, mas ele não sabe da hemofilia. Ele não sabe da hemofilia. E mesmo assim ele age. Ele tem um dolo só de lesionar, mas não sabe da hemofilia. E o indivíduo morre. A doutrina diz que ele vai responder apenas pelo 129, caput. Não responde pela lesão corporal qualificada. Percebe que, entendendo isso, há uma pequena diferença nas coisas. Vou pegar para vocês aqui um outro ponto, para a gente seguir nessa discussão. Professor Anderson, repete mais uma vez essa última explicação, só para dar uma fixada Certo. na hemofilia do 129 caput. Pronto. Há uma divergência doutrinária, mas André Queiroz é um dos doutrinadores que defende essa perspectiva, Gustavo. Veja só. Se o indivíduo ele tem um dolo de lesionar, eu quero lesionar o Wendel, por exemplo. Eu sei que o Wendel ele tem uma hemofilia. Tem essa doença que impede de coagular o sangue. Eu vou e efetuo um disparo no ombro de Wendel, então dou uma facada num local não vital, no braço, porque eu só quero lesionar. Mas eu sei que o Wendel ele é hemofílico e ele morre em virtude disso. A doutrina entende que o agente, que eu seria responsabilizado a título do artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Lesão corporal qualificada pelo resultado morte. Situação 2. Segunda situação. Eu não sei que o Wendel tem hemofilia, mas eu quero lesioná-lo. Dou uma facada no braço de Wendel e o Wendel morre em virtude disso. Como eu não sei, e o meu dolo era só de lesionar, então eu vou responder apenas pelo artigo 129 caput. Não vou responder pela lesão corporal qualificada. Beleza? Beleza, vamos lá. A majoritária é qual, Anderson? Ou não tem majoritária? É a qualificada ou não qualificada? A corrente majoritária nesse caso. Se não, nesse caso aqui da lesão corporal não tem discussão, não. Geralmente vai ser isso mesmo que eu acabei de dizer. O que vai ter uma discussãozinha lá é quanto ao homicídio, quanto ao dolo. Né? Se ele tinha dolo de matar, tipo, se ele tem dolo, ele tem o dolo de matar, sabe da hemofilia, e o indivíduo, mesmo assim, morre, a parte da doutrina vai dizer, realmente, a maioria da doutrina vai concordar com isso, vai dizer, ele vai responder pelo homicídio consumado. Se ele tem o dolo, mas não sabe da hemofilia, aí tem uma divergênciazinha aqui, porque parte da doutrina vai dizer que ele responde pelo homicídio consumado, e parte da doutrina vai dizer que ele não pode responder pelo homicídio consumado, porque ele não sabia da hemofilia. Seria responsabilidade penal objetiva. Entendeu? Aí. Pronto, beleza. Vamos seguir. Eu tenho uma causa concomitante, tá? E tenho uma causa superveniente. Causa concomitante e superveniente. Um ponto que a gente precisa discutir nisso aqui, e para a gente entender basicamente onde cai a maioria das questões, é nisso aqui, ó. Relativamente independente, superveniente. As questões centram aqui. A maioria das questões, inclusive, foi questão lá da prova de delegado do Pará. Né? Isso aqui, ó. Concomitante. Porque a gente vai ver, aliás, superveniente, a gente vai ver o exemplo da ambulância. O exemplo do hospital, né? Lá do hospital. Vamos ver o exemplo em que o hospital pega fogo, que tem o erro do médico. Isso aqui, então, vai ser a próxima questão. Então, não me abandone, não. Fiquem aí, que a gente vai discutir isso aí. Mas antes, vem comigo aqui nessa ideia de causa relativamente dependente, concomitante. E aí, eu vou até falar de uma jurisprudência. Imagina a situação do indivíduo que chega e diz, isso é um assalto. E a pessoa tem um infarto e morre. Como é que fica a responsabilidade penal desse sujeito? Um caso muito parecido foi julgado, acho que pelo TJ do Paraná. O indivíduo ele estava esganando a sua vítima para realizar o roubo, estava esganando a vítima. No mesmo momento, a vítima tem um infarto e morre. Percebe que ela só teve um infarto em razão da violência aplicada por aquele sujeito.
pela constrição do pescoço da vítima com as próprias mãos, né? Além da esganadura. O TJ do Paraná entendeu que a responsabilidade do indivíduo seria pelo delito consumado. No caso, ali seria o latrocínio. Tá? Latrocínio. Muito embora, na maioria dos julgados que você vai encontrar, você vai sempre encontrar eles adicionando algumas ideias de valores da teoria da imputação objetiva. Dizendo, o indivíduo criou um risco não permitido, né, enfim. Mas, nessa ideia do roubo, que o indivíduo aperta o pescoço da vítima, ou que, em virtude do susto, com o disparo da arma de fogo, ou com a ameaça, que a vítima tem um infarto e morre, ele vai responder pelo resultado, tá? Pelo resultado consumado, e não pela tentativa. Ele responde pelo resultado consumado, e não pela tentativa. Então, resumindo, o que é que a gente tem aqui? Ó, causa absolutamente independente. Se ela é pré-existente, concomitante ou superveniente, eu só respondo pelo meu dolo, tá? Ou seja, eu vou responder pela tentativa. Se eu tenho uma causa relativamente independente, se ela é pré-existente ou concomitante, respondo pelo resultado. Respondo pelo resultado consumado. Se eu tenho a superveniente, a causa relativamente dependente superveniente, aí depende. Eu tenho que ver se ela por si só produziu o resultado ou se ela não por si só produziu o resultado. Para que eu possa dizer qual a responsabilidade penal do agente, tá? Então vamos lá. Uma causa superveniente. Imagine que eu efetuo disparo contra o Wendel. Efetuo um disparo de arma de fogo contra o Wendel. O Wendel é colocado na ambulância e à medida que ele vai sendo socorrido para o hospital, a ambulância se envolve em um acidente e ele morre em virtude do acidente, preso nas ferragens. Imagina essa situação. Perceba. Minha conduta foi anterior à morte de Wendel. Eu efetuei o disparo, a concausa surgiu depois, né? Foi superveniente, então, que foi o acidente. Minha conduta, disparo, causa superveniente, relativamente independente. Por que relativamente independente? Porque se eu não tivesse atirado em Wendel, ele não estava na ambulância. Ele só está na ambulância porque eu atirei nele. Tá? E aí, vem um outro carro, bate na ambulância, o Wendel sofre um acidente ali, e ele morre em virtude do acidente, preso nas ferragens. A pergunta é, eu devo responder por homicídio consumado? Ou eu devo responder por homicídio tentado? A resposta está aqui. Ó. Você tem que observar se o resultado da morte de Wendel, ele está na linha de desdobramento causal da ação, ou se o resultado não está na linha de desdobramento causal da ação. Por quê? Se o resultado está na linha de desdobramento causal da ação, eu vou responder pelo resultado. Se não tiver, eu não respondo pelo resultado. Pense comigo agora e preste atenção agora nisso. Está dentro da linha de desdobramento causal alguém, né? Eu efetuo um disparo contra o Wendel. O fato de o Wendel morrer atropelado, morrer num acidente de trânsito, isso está na linha de desdobramento causal? É de se considerar, tipo, vou atirar em alguém e ele vai morrer de acidente? Não faz sentido pensar nisso. Não faz sentido. Então estamos, né, diante de uma concausa relativamente independente, superveniente, que por si só produziu o resultado. Logo, eu só vou responder a título de tentativa. E não pelo homicídio consumado de Wendel. Pense, por exemplo, dou uma facada em Wendel. O Wendel é socorrido para o hospital. Chega no hospital, onde ele está sendo socorrido, o teto do hospital desaba, o prédio do hospital desaba e ele morre. Perceba que é uma causa relativamente independente, porque ele só está no hospital porque deu uma facada nele, certo? Porém, a causa surge depois, que é a queda do teto. Surge depois, então é relativamente independente, superveniente, que produziu o resultado. Ele morreu em virtude do desabamento do prédio. Isso pode ser atribuído a mim? Não, porque não é claro, isso não está na linha de desdobramento da conduta, que alguém que toma uma facada vai morrer em virtude do desabamento de um prédio. Então, eu só vou responder a título do meu dolo, pelo homicídio tentado, se for o caso, se for lesão, pela lesão corporal.
mas nunca pelo homicídio de Wendel, pela morte de Wendel.